Bom dia, igreja. Glória a Deus, que bom que você está aí, amém? Que bom que nessa manhã nós estamos na casa do Senhor e podemos juntos louvar e glorificar o nome dEle, porque sim, Ele é digno desse louvor. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder louvar o nome dEle, porque Ele é digno de ser louvado. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Carta aos Coríntios, capítulo 5. O título dessa mensagem é A Caminho de uma Nova Vida. Amém? Nós estamos a caminho de uma nova vida. O texto, a partir do versículo 1 diz: Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome. Te damos graças, Pai, nesta manhã. A tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Ó Deus, e nós queremos, Deus, ter ouvidos para ouvir a tua mensagem. Deus, abre os nossos corações, abra o nosso entendimento nessa manhã, abra a nossa compreensão, Deus. Ó Deus, desperta-nos, Deus, abre os nossos ouvidos, que nós possamos compreender, Senhor Jesus, cada vez mais o nosso propósito, o nosso alvo, o nosso destino, o nosso fim, Senhor Jesus. O fim para tudo aquilo que fazemos, o fim para tudo aquilo que realizamos. Ah, Senhor Jesus, estamos caminhando, Deus, na tua direção. E não queremos, Deus, nos desviar deste propósito. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, em tudo que nós estamos fazendo nesse tempo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Diga para quem está ao seu lado, aperte o cinto. E preste atenção naquilo que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Amém? Irmãos, caminhamos para uma vida nova com Deus. A nossa caminhada, ela tem por objetivo final, não a morte, mas tem por objetivo final a vida eterna. Quantos aqui estão esperando a volta de Cristo Jesus? Quantos aqui estão aguardando a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja? E quantos aqui têm a convicção de que vai subir com Ele? Eu vou subir com o Senhor Jesus. Eu vou subir com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, aqui, a carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 2, apóstolo Paulo vem por de diversas maneiras, trazendo ilustrações e figuras
para traduzir exatamente isso, a questão da vida eterna. Esse assunto que é tão questionado, esse assunto que nós tanto nos perguntamos, mas como será? Depois que você morrer, depois do fim, o que vem? O que será depois desse tempo? Eu quero te dizer que depois que o seu corpo descansar nessa terra, existe uma morada celestial te esperando. Existe uma vida eterna te esperando. Existe uma vida completamente nova em Cristo Jesus nos aguardando. E a nossa caminhada aqui, meu irmão, é uma caminhada de preparo. A nossa caminhada nesses dias, nesse tempo, é uma caminhada de dores. Sim, porque gememos nesse corpo. Gememos porque não queremos fazer. Gememos porque pecamos, ainda que sem desejar pecar. Gememos porque constantemente precisamos vigiar para não cair em tentação. A palavra do apóstolo Paulo, uma palavra que nos traz muitas perguntas, que povoa os pensamentos das pessoas, desde aqueles dias até os dias de hoje. Falar de escatologia é algo que gera muito assunto. Falar do fim dos tempos é algo que chama a atenção de todas as pessoas. Seja no contexto da igreja cristã, seja em qualquer outra religião, seja em qualquer situação, as pessoas, elas se perguntam o que vai acontecer. Apóstolo Paulo se distancia de toda a filosofia romana. Apóstolo Paulo se distancia de toda a filosofia grega, que traz o conceito de que o corpo de nada presta, traz o conceito de que o corpo é um cadáver, que simplesmente não tem valor nenhum. Mas existe valor no corpo, existe valor na sua vida. Faz assim, ó, pega aí na sua mão, pega no seu braço aí. Esse corpo, meu irmão, Deus te deu para que você possa cuidar dele. Você tem que cuidar desse corpo. E ao contrário do pensamento filosófico romano ou grego, nós precisamos, em vida, honrar ao Senhor Jesus. O pensamento romano e grego, de que nós gememos sim, mas para nos livrar desse corpo. Pensamentos como esse, muitos radicais, muçulmanos, se apoiam para se tornar um homem-bomba diante de uma oportunidade de redenção. Uma filosofia errada, equivocada como essa. Muitos são aqueles que se apoiam para se ver livre dos sofrimentos e das perturbações, e caminham na direção do suicídio. Pensamentos como esse amparam muitos para que possa desejar viver uma nova vida, mais evoluída, uma vida em outro corpo. Outras filosofias, irmãos, estão no nosso redor. Outras maneiras de pensar a respeito do fim caminha conosco. Pessoas que acreditam que depois que morrermos, depois da morte, nós vamos reencarnar como uma pedra, vamos reencarnar como um passarinho, vamos reencarnar como um cachorro, como um cavalo, como um outro ser humano. Mas a palavra
do apóstolo Paulo é uma palavra que se distancia de todo esse modo de pensar, que é um pensamento mundano. Porque da mesma forma que muitos se aproximam e observam o fim, e têm as suas elucubrações, os seus pensamentos sobre aquilo que vai acontecer no final, tantos outros entendem que o fim é o fim mesmo, que não tem nada do outro lado, que depois que você morrer, acabou, e que tudo que você tem que viver é nessa vida terrena, que tudo que você tem que experimentar é nos dias de hoje. Então a expectativa é que você possa viver o melhor da sua vida hoje, agora. Viva a sua juventude, morra jovem. Muitos ateus defendem um propósito de vida intensa, plena, porque depois da morte não nos resta mais nada. E nós, irmãos, precisamos ter cuidado, porque sim, precisamos cuidar desse corpo que o Senhor nos deu, amém? Deus te deu esse corpo aí, então ame aquilo que Deus te deu, ame o cabelo que o Senhor te deu, amém, mulheres? Homens, ame essa barriguinha maravilhosa que o Senhor te deu, amém? Ame essa barriguinha, deu sim. Aqui, ó, pensamentos contrários, é minha esposa aqui falando. Deus deu essa barriguinha, deu sim. Cuide daquilo que Deus te deu, meu irmão. Cuide para que você possa ter uma visão correta da vida, uma expectativa correta da vida. Ame aquilo que Deus te deu, ame esse corpo, ame os dias que Deus te deu. Assim como diz Salmos 90, eu tenho meditado muito nesses salmos. Ame, porque os dias passam, e se a gente não estiver vigiando, a gente defende aquilo que é errado e abandona aquilo que é certo. Tenha uma visão correta do final, do fim dos tempos, porque sim, nós estamos de passagem por essa terra. Precisamos sim viver o melhor de Deus nesse tempo, porque a eternidade começa hoje. A eternidade ela começa agora. E por isso precisamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, nos tempos de hoje. Não porque amanhã não virá, mas porque o Senhor é presente e Ele está conosco nos dias de hoje. Precisamos ter expectativa sim, de que depois da nossa morte, o Senhor Jesus foi para o céu preparar uma morada para cada um de nós. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo de Deus, para que você possa ter certeza de todas as coisas. E na nossa caminhada nós precisamos ter isso. Vivemos em tendas, disse o apóstolo Paulo, mas o Senhor está preparando um edifício celestial. Em outra versão diz aqui no versículo 1, diz assim: estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. E nós devemos cuidar, irmãos, porque ao nosso redor, outras filosofias, outros pensamentos tentam nos empurrar, tentam fazer com que nós creiamos nesses pensamentos, outras crenças. Apóstolo Paulo se distanciava do pensamento agnóstico. Apóstolo Paulo, no falar, se distanciava de toda a fala dos judeus daqueles dias.
para que aquela igreja pudesse compreender com clareza qual era a proposta de Cristo Jesus. E cada um de nós não podemos simplesmente entrar e sair da igreja sem ter uma visão clara da fé pela qual nós estamos defendendo, o caminho pelo qual nós estamos trilhando, porque podemos ser pegos sim numa verdade mentirosa, podemos ser pegos sim nus, despidos de uma genuína verdade em Cristo Jesus, porque diante de uma circunstância, ao invés daquela verdade nos proteger, na verdade ela nos expõe a ser machucados, feridos, maltratados e caminhar por um caminho que não é o caminho de Cristo Jesus, a andar por outros pensamentos que não é aquele que o Senhor preparou para nós. Dentro desses, algo que me chama muito a atenção é o zelo pela vida terrena, onde muitos são os cristãos que, sem prestar a devida atenção, dão maior atenção, maior zelo, maior cuidado, maior empenho pela vida que estamos vivendo aqui, e não construindo um caminho para a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos, na hora de tomar a decisão, será que eu faço aquilo que a palavra me orienta? Ou será que eu faço aquilo que o meu coração, o meu desejo, as minhas concupiscências está me levando a fazer? Aquilo que a oportunidade do pecado está se apresentando? Será que sim, eu abro mão do meu casamento para ingressar no novo casamento? Será que sim, diante de uma oportunidade financeira, dentro do contexto de crise, eu abro mão dos princípios da palavra de Deus para fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, para se beneficiar e se opor a um governo ladrão, a um governo corrupto, a uma corrupção? Será que nós estamos, irmãos, será que você está atento para os cuidados da vida terrena, os cuidados que são maiores por aquilo que estamos passando do que por aquilo que há por vir? E nós precisamos ter cuidado a respeito disso. Em Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19, não precisa abrir, fala a respeito da parábola do semeador. E uma versão do texto fala sobre os cuidados da vida e a fascinação das riquezas. Sufocam a semente, a palavra de Deus, e ela simplesmente morre. Porque algo grita mais alto, algo fala maior do que a verdade da palavra do Senhor Jesus. E nós precisamos nos avaliar, precisamos avaliar o nosso coração. Como está o seu caminho? Como está o seu andar? Será que você está andando no caminho? E será que o seu caminho é um caminho de confiança no Senhor Jesus? Repita comigo essas palavras. O objetivo de tudo que fazemos é o céu, é morar com Cristo eternamente. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Esse é o nosso objetivo. Abra em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mas Mateus 6, versículo 19 diz: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam, mas ajunteis para vós outros tesouros do céu, onde traça nenhuma corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque hão de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos ter os nossos olhos fixos no Senhor. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Possamos ver a beleza do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que cuida de nós. Ele é quem cuida das nossas vidas. Assim como cantamos aqui no período do louvor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Viva a eternidade, meu irmão, nos dias de hoje. Viva a eternidade agora. Traga os céus. Invoque a presença de Deus. Traga o reino de Deus para dentro do teu quarto, para dentro da tua casa. Começa a aspirar pela presença de Deus nos dias de hoje. A nossa natureza, ela geme, mas geme para viver eternamente com o Senhor. Geme por uma morada eterna. Geme porque não perdeu o alvo. Geme porque não perdeu o objetivo. Não perdeu os olhos fixos do Senhor. Tem os seus olhos voltados para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que é natural. Precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que é humano. Precisamos nos agarrar na palavra do Senhor Jesus. E precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que faz cumprir tudo e todas as coisas na nossa vida. A falta de entendimento gera em nós o desejo de pagar um preço que já foi pago.
A falta de entendimento gera em nós o desejo de pagar um preço que já foi pago. Muitos irmãos em Cristo se envolvem nos ministérios da igreja, se envolvem na casa do Senhor, não com um sentimento de gratidão por aquilo que o Senhor fez, não com um zelo para cumprir a missão que nos é proposta, mas entram nos ministérios da nossa igreja e de outras igrejas, porque não conseguem lidar com a culpa do seu pecado. Se envolvem nos ministérios com uma forma de justificar o seu caminho de erro. Recentemente, conversando com um irmão, e ele compartilhou comigo que o integrante de uma igreja em São Paulo estava ofertando um dinheiro que era fruto de desvio público. E ele era quem sustentava o aluguel da igreja todos os meses. E o fazia todos os meses, até passar por um escândalo público, e a igreja decidiu mudar, porque ela tomou ciência da origem daquele recurso financeiro. Qual foi a motivação desse homem em ofertar? Será que ele vigiou quanto à sua motivação? Será que ele estava assim, entrando e saindo da igreja durante todos esses anos, com os olhos fixos no propósito que ele tinha com o Senhor? Nós precisamos cuidar, irmãos, cuidar da nossa motivação. Precisamos olhar para ver se os nossos pés não estão vacilantes no meio do caminho, porque não podemos andar errantes sobre a terra, ainda que tenha aceitado a Jesus Cristo como Senhor e salvação, nosso Senhor e Salvador, porque isso é uma contradição. Há uma contradição nisso, porque o segundo Adão veio para resgatar, veio para restaurar. Caim, após ter matado o seu irmão, nunca mais conseguiu caminhar de forma correta sobre a terra. Ele passou a andar errante sobre a terra. E nós não podemos andar sobre o caminho do ímpio, mas vestindo uma identidade de cristãos. Nós precisamos observar se o nosso caminhar é um caminhar de confiança, e se o nosso caminho verdadeiramente é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas religiões, irmãos, têm Jesus Cristo dentro do seu escopo, tem o uso da palavra de Deus como seu argumento, mas ao mesmo tempo negam a fé. E nós precisamos ter esse cuidado, para não tender de um lado e nem tender de outro, mas olhar para Cristo Jesus. Veja aí o versículo 5, versículo 4 de 2 Coríntios 5. Enquanto você retorna para o texto, eu quero fazer referência aqui de que essa é a nossa necessidade, uma necessidade constante de vigiar, de estar no caminho, de permanecer firmados na palavra do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, somos levados a não contemplar as Escrituras,
somos levados a nos alimentar e a beber de outras fontes. Somos levados a contemplar músicas, livros, mensagens, como mais importante do que a sua intimidade com a palavra do Senhor Jesus. O Senhor deseja falar com você através das suas escrituras. O Senhor deseja falar com você através da palavra do Senhor Jesus. Martinho Lutero vivia a angústia, não a angústia apenas da sua morada eterna, mas vivia a angústia de não saber se ia para o céu ou se ia para o inferno, se as suas obras eram justas o suficiente para o livrar do fogo eterno, ou se de fato ele seria justificado por tudo aquilo que estava fazendo. A falta de entendimento gera em nós o desejo de pagar um preço que já foi pago. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz: o justo viverá pela fé. Diga para quem está ao seu lado: você é justo e você viverá pela fé. Essa revelação provocou uma revolução. Essa revelação provocou uma revolução. E essa revolução é uma revolução que vem até os dias de hoje. É uma revolução que transforma vidas, transforma famílias, transforma casas. Pessoas que andavam anos e anos debaixo de engano, debaixo de mentira, debaixo do jugo do pecado, sem conhecer a verdade da palavra do Senhor Jesus. Eu estava 20 anos no candomblé, vivi 30 anos na igreja católica. Eu era ateu e não conhecia o Deus verdadeiro. Mas como é bom, irmãos, como é lindo ver uma pessoa que entende a revelação da palavra do Senhor Jesus. Como é maravilhoso ver o agir do Senhor Jesus na vida de alguém que está compreendendo, está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é uma revolução que não pode parar. Essa é uma revolução que tem que continuar. Ela precisa continuar através de nós. Ela precisa continuar por meio de cada um de nós. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, acompanha aí, eu vou ler em outra versão aqui, que diz: porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos, somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida eterna. Amém? Eu quero que você declare comigo o seguinte: estou vestido da verdade e serei revestido de uma casa celestial, para que a morte seja absorvida pela vida, para que o natural seja absorvido pelo sobrenatural, para que aquilo que é corruptível seja absorvido pelo incorruptível. Diga para o seu irmão: prepare-se para a vida eterna. Prepare-se. Chacoalhe o seu irmão aí e diz: prepare-se. Prepare-se. Aleluia. Versículo 6 diz o seguinte: portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor,
pois vivemos por fé, e não por aquilo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança, preferimos estar ausentes desse corpo, para estarmos completamente presentes no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não podemos, irmãos, andar descobertos dessa verdade. Não podemos ser encontrados pelo Senhor nus dessa verdade, mas precisamos estar cobertos dessa verdade do Senhor Jesus. Precisamos estar no Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder a nossa salvação, mas sim, nós precisamos andar confiantes no nosso Deus Todo-Poderoso. Não podemos ser enganados, e para isso precisamos guardar a palavra do Senhor. Lutero entendeu que a fé genuína vem pelo conhecimento da palavra. É pelo conhecimento que podemos ter certeza de que Deus é por nós, que no caminho não estamos sozinhos, que Jesus está conosco, como estava com o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, como estava a caminho de Emaús, com os 2 discípulos, e os fez retornar para o caminho, como estava no meio do caminho, e pôde encontrar com aquela mulher samaritana, como estava no meio do caminho, e encontrou aquele cego de nascença, como estava no meio do caminho. E eu quero te falar, meu irmão, nessa manhã, permaneça no caminho. Não saia do caminho, esteja no caminho, porque no caminho há salvação, no caminho há redenção, no caminho há milagre para a sua vida, no caminho o Senhor vai fazer uma mudança completa na sua vida, porque aquele que começou a obra, Ele é fiel e justo para completar essa obra na tua vida e na tua família. A revolução não pode acabar, a revolução ela precisa continuar por meio de você e através de você. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida que nós precisamos para caminhar uma vida de redenção. O próprio apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, não sei porquê, veio na minha cabeça, caminho de Darwin. Oh meu Deus, sai, travou aqui. E nós precisamos, irmãos, ter esse pensamento firme, ter no nosso coração essa identidade, porque o Senhor Jesus quer te encontrar firme na palavra. O Senhor, Ele quer te encontrar no caminho. Você pode estar gemendo hoje, meu irmão, mas é no caminho que o Senhor quer te encontrar. Você pode estar lidando com seus conflitos, mas o Senhor, Ele quer te encontrar no caminho. Você pode estar lidando com as suas dificuldades nos dias de hoje, mas você não pode perder a certeza de que uma casa, um edifício celestial está sendo construído, a morada eterna está sendo construída para cada um de nós. E essa morada, irmãos, começa hoje, começa agora, começa nesse tempo, Lutero, que foi a nossa reflexão durante esse mês, também passou por esse mesmo caminho. Compreendeu quem era Jesus, que Jesus não era mais um, que Jesus era o único caminho, que por meio dele todos os homens são justificados, e que por meio dele nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a vida eterna. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque hoje
não apenas outras religiões, gritam e falam para nos empurrar para fora desse caminho. Mas existem muitas pseudo-verdades que fazem com que nós venhamos a fugir do caminho. Usam a palavra do Senhor Jesus para desviar a verdade. Usam a palavra do Senhor Jesus pelos seus próprios interesses. E é por isso, irmãos, que não podemos ter uma visão desfocada do nosso caminho. Não podemos ter uma visão deturpada do nosso caminho. Precisamos ter uma visão clara. Não podemos nem ter miopia e nem estigmatismo, né? Não é essa palavra? Não é isso? Não podemos ter uma deficiência para olhar de longe, tendo claro em nossas vidas o nosso objetivo final. Mas nós também não podemos desfocar, ignorar aquilo que passamos no nosso dia a dia. Por isso, irmão, tenha intimidade com a palavra de Deus. Tenha intimidade com as Escrituras. Eu amo essa verdade. Eu amo a palavra do Senhor Jesus. É nela que nós temos revelação. É nela que nós somos fundamentados. Aquele que busca a verdade, aquele que busca verdadeiramente, não será encontrado nu diante das circunstâncias. Não será enganado por nenhum pseudo-evangelho, por uma verdade enganosa, porque por dentro e por fora, nós somos levados ao engano. Mas aquele que permanece na palavra, esse anda com confiança no Senhor Jesus. Caminha com confiança, meu irmão. Caminha com seus pés firmes. Caminha com confiança no Senhor Jesus. Tenha certeza, porque no dia que a tribulação vem, os teus pés estão firmes na rocha que é Cristo Jesus. Os teus pés estão firmados no Senhor Jesus. Lutero, para que ele pudesse caminhar e entender com clareza aquilo que de fato é a vida cristã, ter uma visão ampla, uma visão específica, ele traduziu, entendeu, compreendeu em 5 pilares, 5 princípios, 5 verdades únicas que a palavra do Senhor se ancora, e são verdades que nós precisamos compreender e guiar a nossa própria vida por essa verdade. E a primeira verdade, que é a maior verdade, é que a palavra do Senhor, levanta a sua Bíblia aí, que a palavra do Senhor é a maior autoridade da igreja. A palavra do Senhor é a nossa maior autoridade, irmão. Você pode ouvir uma pregação aqui, você pode ler um livro ali, você pode se apaixonar por uma canção, mas é a palavra que é a única verdade, é nela que nós temos que ter intimidade, é por ela que nós precisamos ser apaixonados, é por ela que nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, nos debruçar sobre ela, porque o Senhor fala através da sua palavra. Não sei se você já teve essa experiência, irmãos, naquele momento difícil, numa circunstância em que você não espera, ou que você não vê saída, você começa em espírito buscar o Senhor, e de repente,
venha ao teu espírito, venha ao teu coração, o Espírito Santo que há em você, começa a trazer à tua memória aquela referência bíblica, começa a trazer à memória aquela palavra que traz direção para você, é a palavra. Muitas igrejas evangélicas e muitas seitas têm aditivos, assim como a igreja católica, que tem o livro de Esdras, o livro de Macabeus e tantos outros livros, Tobias, oração de Manassés, a igreja Judite, a igreja adventista, tem tantos outros livros aditivos na palavra, e são tidos como tão sagrados quanto. Tem lá o canal, para quem tem TV a cabo, o canal Novo Tempo, em que fala a respeito de muitas coisas, mas nós precisamos saber ouvir, precisamos ter essa perspicácia para saber dividir. Lança fora aquilo que é engano, aquilo que é mentiroso, aquilo que não é verdade, para absorver a verdade da palavra do Senhor Jesus, porque senão a gente engole tudo, a gente assimila tudo como se fosse a mais pura verdade, a gente entende como se aquilo tudo fosse a palavra de Deus, mas não é. Repita comigo, não é. E para isso, meu irmão, para saber separar as coisas, você precisa ter intimidade com a palavra. Tenha intimidade com a palavra, meu irmão. Eu não vou ler referência bíblica. O segundo pilar é que a glória, ela precisa ser dada somente a Deus. A glória não pode ser dada a homens. E nós lidamos com um contexto hoje muito complicado, em que muitos adoram a adoração. Sem adoração eu não consigo adorar. Quantos conseguem compreender isso? Sem um toque emocional, sem uma experiência sensitiva, como se tudo passasse pelo seu emocional, meu irmão. Você pode estar passando pela maior tribulação da tua vida e você vai estar adorando ao Senhor Jesus. Você pode estar chorando, sofrendo, passando por uma tribulação terrível e você vai estar adorando o Senhor Jesus. Você não precisa de música para adorar o Senhor Jesus, porque você adora em espírito e adora em verdade. Tenha firme esse pilar, glória somente a Deus. Lutero lidava com uma estrutura episcopal, em que o Papa era a expressão do próprio Deus, em que o Império Romano exigia uma quase adoração, praticamente uma adoração aos papas e aos clérigos religiosos daquele tempo. Mas apóstolo Paulo, Lutero estabeleceu glória somente a Deus. Em Jó capítulo 38, diz: aonde você estava quando foram lançados os fundamentos do mundo? Em Efésios capítulo 2, faz referência da soberania plena do Senhor Jesus. O terceiro fundamento é somente a fé, sola fide, somente a fé. Não são as tuas obras. Não basta, irmão, você se empenhar na casa do Senhor para se servir e fazer o que há de melhor, porque nós podemos ser aplicados em ler todas as escrituras, podemos gravar a palavra inteira, do que adiantará se não houver fé? Nós podemos nos dedicar plenamente à casa do Senhor, mas se nós não temos fé para caminhar dentro desse trabalho, as nossas obras são mortas, não há vida naquilo que fazemos, e ao invés de somar, nós estamos dividindo. Ao invés de contribuir,
nós estamos separando. Ao invés de cooperar para a unidade, nós estamos cooperando para o nosso próprio bem. Porque na verdade, aquilo que fazemos para nos justificar. Fazemos apenas pelo fazer. Fazemos apenas pelo ir, pelo ajuntamento, pela galera. Todo mundo vai, quem é que vai? Vai fulano, vai Beltrano, vai, então eu vou. Mas não, nós precisamos ir pela fé. Porque no dia que você não quiser vir, meu irmão, porque o teu emocional está lá embaixo, você vai vir. No dia que Deus contar com você para operar um trabalho, e você estiver naquele dia impossível, você vai vir. Porque o que te move não são suas emoções. O que te move não é o juntamento. O que te move é a tua fé em Cristo Jesus. É a tua fé no Senhor Jesus. O que adianta milhões e milhões serem gastos em obras sociais, em ações comunitárias, se no final o mais importante, que é a vida eterna, não está sendo propagado? Nós precisamos vigiar nessas coisas. O quarto fundamento que Lutero identificou foi somente a graça. Repita comigo: somente a graça. Meu irmão, não há nada sobre os céus e sobre a terra que pode te garantir a salvação. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de homens, mas isso vem de Deus. Somente a graça. A nossa salvação é graça. Quando eu penso na graça, eu lembro de um pastor que pregou aqui nessa igreja, e que um dia um outro pastor o ensinou o que significa graça, porque naqueles dias ele era um menino de rua, não tinha pai, não tinha mãe, e ele foi recolhido pelo pastor, e o pastor colocou ele dentro da sua própria casa, e ali deu comida, deu roupa, deu tudo para ele, e começou a trazer ele para a igreja, ensinar a palavra dentro de casa, e dava liberdade a ele, se ele quiser vir, se ele quiser ir, deixava ele em liberdade. A hora que ele queria vir e dormir com o pastor, ele via. A hora que ele quiser ir para a casa de uma outra pessoa que eu não lembro quem era, ele ia também para a casa dessa pessoa. E passou muitos anos, irmãos. Ele chegou, eu não lembro se ele namorou a esposa, a esposa. Ele namorou a filha do pastor, casou, enfim. Só sei que ele teve um longo relacionamento com o pastor, e o pastor edificou aquele jovem, até o dia que o Espírito Santo operou uma obra maravilhosa no coração dele, e ele se arrependeu dos seus pecados. A revelação, ela foi crescendo, o entendimento, a fé foi o tomando de uma forma tão incrível. E um dia ele chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu venho aqui te pedir perdão, porque o Senhor sempre me recebeu com muito amor, o Senhor sempre me recebeu com muito carinho, e eu entrava na tua casa e roubava da tua comida, eu entrava na tua casa e roubava o teu dinheiro, eu entrava na tua casa e roubei o seu tênis, roubei isso, roubei aquilo, e foi falando tudo que roubou do pastor. O pastor olhou para ele e riu e disse: eu sei. Eu sabia que você estava roubando, mas ainda assim eu decidi te amar, ainda assim eu decidi te abraçar. E ali os dois choraram, os dois se abraçaram, e ele disse: até hoje, aquele homem me ensinou o que é graça, um favor imerecido. Nós precisamos da revelação da graça, irmãos. Precisamos da revelação da graça. Não podemos achar que nós somos merecedores de algo. Não podemos achar que
somos os mais aplicados na igreja, e por isso ninguém pode nos corrigir, ninguém pode apontar o dedo para a gente e dizer: ó, você precisa corrigir. Peraí, eu estou sempre aqui, eu sempre faço melhor, eu sempre me dedico. Não, irmãos, mas que nós possamos dizer: Senhor, quem somos nós? Estávamos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos resgatou. Éramos nada e o Senhor nos fez tudo. Assim como diz Isaías, a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós somos trapo de imundícia, não? Sem o Senhor, o que somos? O que é a nossa verdade? Nós precisamos da graça do Senhor Jesus. E o quinto e último fundamento é somente Cristo. Repita comigo: somente Cristo. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele sim é a nossa salvação. Em João capítulo 1, versículo 29, vou ler porque eu escrevi aqui, diz: no dia seguinte, Jesus viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha uma visão clara de que ele não tinha condições de batizar Jesus. Ele não tinha condições de tirar as sandálias dos pés de Jesus. E ele se vê tão pequeno, tão indigno daquela posição de batizar Jesus. E diz para Jesus: Jesus, eu que preciso ser batizado por ti. Porque batismo significa arrependimento, batismo significa mudança, compreensão, clareza de que nós não somos justos, mas que nós somos pecadores e carecemos da glória, da graça, da misericórdia do Senhor Jesus. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, irmãos, avalie o teu coração. Será que esses 5 fundamentos estão firmados? Eu quero chamar os músicos. Será que esses 5 fundamentos estão aí, firmes? Será que você está firme no caminho? Será que por inúmeras circunstâncias o seu caminhar tem sido um caminhar vacilante, um caminhar inseguro, uma fé insegura, uma incerteza, um questionamento? Será que Deus existe? O que será depois de tantas palavras? Porque a morte ela é pragmática, a morte ela é concreta. Todos passarão pela morte, mas todo aquele que está em Cristo Jesus terá por fim a vida eterna com Cristo. A morte para muitos significa desespero, mas a morte para o cristão, para o justo, significa o começo de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Eu passei batido aqui, né? E quero pedir aqui ao rapaz do Data Show para que passe 2 vídeos. Passe 2 vídeos. Pode passar os 3 vídeos em seguida. O primeiro vídeo que fala sobre isso, que fala sobre a igreja perseguida. Essa igreja perseguida recebendo as Bíblias pela primeira vez.
看到这本书，我看到了那些帮助我们的书，他们的结合力量。至少有这个主句了。Amém. Deixa só esse vídeo. Guarda a palavra do Senhor Jesus. Você ama o Senhor Jesus? Então fica de pé. Guarda a palavra do Senhor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Eu gostaria de cantar essa canção. Eu quero motivar você mais uma vez, irmãos. Inscreva-se no curso Vida Cristã. Faça a tua inscrição. E seja levado a uma intimidade com a palavra, a uma comunhão com a palavra do Senhor. Porque esse é o privilégio que nós temos. Esse é o privilégio que você tem. Não dê mais valor a outras coisas, a outras publicações. Porque tem um livro agora que, nossa, fulano lançou um CD, o álbum dele está demais, tem referência bíblica e tudo. Meu irmão, tudo isso é bom, mas é a palavra que é o mais importante. É a palavra do Senhor Jesus. É a palavra. Vamos cantar essa música de 99, de Cassiane. Amém? A tua palavra. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas asas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardado no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi. Aleluia! Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos
são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Sim, Senhor Jesus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Obrigado, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vigiar, a andar firme na tua palavra, a andar firme no propósito, andar com confiança, assim como Esther entrou com confiança na presença do rei. Assim como João Batista entrava com confiança na presença do rei Herodes, para combater toda a heresia, todo engano, toda a cadeia maligna, que nós possamos andar com confiança, certos de que o Senhor é a nossa bandeira, de que o Senhor é o nosso braço forte, e que nós não vamos vencer. Andar com confiança no Senhor, andar com confiança no Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Ó Deus, leva-nos, Pai, debaixo da tua graça, debaixo das tuas escrituras, debaixo, Senhor Deus, dos teus mandamentos. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe. Um domingo abençoado no Senhor Jesus.